Olá, boa noite. Temos a entrevista aqui com a Camila Oca. Perguntas e respostas. Da outra vez a gente fez a entrevista para conhecer ela. E hoje seriam só as perguntas e respostas que ficaram faltando e as outras que apareceram no decorrer da semana. Vou esperar aqui a Camila subir. Essa semana estamos cheios de entrevistas. Vai acompanhando pelo feed, galera, nos perfis. Pelo menos o perfil 1 aqui, o perfil do Diogo, que é o meu, da Personal Psicocare. Vai ter diversas entrevistas aí e algumas gravações no Personal 2, no 3 e no 4. E outras paralelas que vão subir lá pro canal do YouTube, que agora tá crescendo. Subiu com uma numeração muito boa de seguidores e com bastante informações lá cada vez mais. Vamos aqui chamar a Camila. Aguardando a solicitação. Olá. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Você tá me ouvindo bem? Deixa eu só ajeitar. Tô ajeitando a câmera aí. É. Bom, galera, boa noite aí. Como eu tinha falado, essa semana a gente está cheio de entrevista. Vamos ter aqui abrindo a nossa semana com a Camila Oca. Quarta-feira é o pai dela, o Oca, o professor José Luiz, vai fazer sua entrevista, participar pela segunda vez aqui no nosso canal. É uma honra, ele pode participar quantas vezes ele quiser. Considero ele como ele fosse meu pai da parte de escolar, da educação escolar. É um cara que me ensinou muita coisa, tenho muito carinho com ele. Então ele, para mim, a casa está sempre aberta quando ele tem muita experiência para contar aí, tanto no meio escolar, no meio esportivo. A gente juntou dois temas, né? Entramos num acordo aí, e ele vai falar aí. Acredito que não esteja, não sei se não vai ter pergunta, mas acho que vai ser mais para ele comentar a experiência dele, o que ele está vivendo, o que ele viveu nessas duas experiências, tanto com a parte do futebol, que ele foi jogador, né? Foi. E também como um professor, continua sendo um professor. Então vai ser bem legal aí ele falar um pouco dos dois temas que vai aparecer. Mas amanhã temos uma entrevista com a Bruna Prado, lá de São Paulo, uma skatista de longboard. Então é uma novidade, um nicho novo aí. Aí já subiu aqui o Vitor também, que vai participar com a gente aí semana que vem. E na quinta-feira a gente tem os donos da Mureta de Santos, né, que fazem porta-retratos. São muito bonitos por sinais. Eles pegam a muretinha, põem o rosto da pessoa, fica muito bonito, o logotipo. Também tem dois estúdios de fotografias antigos, né? É difícil a gente ver assim, com as fotos bem antigas. Eles fazem, pegam uma foto tua atual e põem a gente faz antigo. Bem legal a novidade deles aí. E na sexta-feira a gente vai ter a queridíssima Vanessa Faro, né? Uau! Fazendo a entrevista com a gente aí. Já é uma pessoa que curte os perfis. Eu nem sabia, né? Vi ela sinalizando lá e perguntou da entrevista. A gente acabou fechando. Ela adorou e vai falar muita coisa que apareceu da vida dela, do que aconteceu com ela quando ela ficou doente e tudo. E vai contar a história todinha. E logo, logo, semana que vem, talvez seja a filha dela também, que vai falar um pouquinho aqui. E aí no sábado temos as gravações práticas, pelo menos umas 2 ou 3, e uns teminhas que a gente está subindo, umas dicas aí também. Começamos no domingo, vários temas que eu peguei numa revista, estou lendo e estou falando um pouquinho aí. Vai encher um pouquinho lá o canal, né, com aqueles vídeos super rápidos, assim, de 20, 10 minutinhos. A galera seguir, gostar, dicas e várias coisas aí. E no domingo a gente tem diretamente lá do Rio Grande do Norte. Estamos expandindo o canal aí, né? É, No Brasil tá inteiro chique, aí. tá bombando, hein?
E aí vai ter um personal lá, Jorge Santos, não conhecia, se também segue, perguntou do canal como te fazer entrevista, e a gente fechou lá. E o tema dele é bem legal também, diretamente para as mulheres, ficar saradas. Então, vamos ver aqui o que ele vai poder passar esse conhecimento para a galera. Então, hoje é perguntas e respostas com a Camila Oca. Ficou bastante pergunta da semana passada, faz 2 semanas aí que ela fez entrevista. Então, hoje a gente vai finalizar. Tivemos algumas perguntas novas. Então, fica à vontade. Você que quer se apresentar para a galera que não viu, tem bastante gente nova. Ó, galera, vocês podem fazer pergunta aí, o Estimar aí, o Vitor, Carla, vocês podem fazer pergunta para Camila decorrer da nossa entrevista. Mas você quer fazer uma prévia aí de uma sua apresentação? Sim, Fica à sim. vontade. Então, meu nome é Camila Oca, eu tenho um pai compartilhado, né? Com muitos alunos aí da escola. Eu atuo como professora de técnica vocal, coach vocal, trabalho na parte de educação musical também, na escola em educação infantil e ensino fundamental, escola bilíngue. E eu tô aqui para responder, acho que é um pouquinho de tudo, né? A gente fala sobre voz infantil, fala sobre a profissão, fala sobre coro, a gente falou um monte de coisa semana passada e vamos ver o que nos aguarda hoje. Aí. Vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui. Deixar aqui para começar com as perguntas mais antigas e depois a gente vai com algumas novas que deixaram também aqui. Certo. Então, vamos lá. Você respondeu que era técnica vocal, né? Quais as técnicas vocais? Como ter uma boa técnica vocal também. São bem parecidas, né? Muda só o final, né? Quanto tempo é necessário para aquecer a voz? Eu lembro que você também respondeu. Isso. O que é bom para aquecer a voz? Essa aqui é parecida. O que é bom para aquecer a voz antes de cantar? Chegou a responder essa? A gente falou um pouquinho sobre o aquecimento vocal, que é parecido como na educação física, né? Então, o que é importante para a gente executar no aquecimento vocal é esse movimento de esticar a prega vocal que a gente consegue no agudo e encurtar ela quando a gente faz as notas graves. Então, o aquecimento vocal, na verdade, é para você não dar um sustão, né, e ocasionar alguma lesão. Então, a gente tem que fazer esse movimento de estica e volta. Então, pode ser com vibrações. Pode ser com boca que usa. Então, coisas que não vão te prejudicar e que você saia de uma extensão do grave, vá até o agudo e volte. Tem que fazer esse movimento. Se não fizer esse movimento, sim, não está considerado como aquecimento vocal. E ele tem que ser realizado antes de cantar, né? Uns 10, 15 minutinhos antes. Viu alguma coisa aqui? Tem uma mensagem. O Vitor mandou sobre a educação musical e por aqui utilizo e respiro para condicionamento físico, mas também para a música quando quero cantar. Você utiliza essa ferramenta? Tá. Eu utilizo... Ai, peraí que eu acho que eu fiz caca. Tô aqui? Peraí. Não, cancelar. Eu abri os comentários aqui e daí ele não quer sair, não sei o que fazer. Não, fica tranquila, pode ir. Então tá. Isso aqui é o Respiron, pra quem não conhece, tá? Então não sei se dá pra ver. Então... Sim, dá pra ver. A traqueia fica retinha. Você vai inspirar e a bolinha vai subir. Legal. E aí você pode fazer vários tipos de treino. Ou você sobe as 3 bolinhas. E aqui também tem níveis, né? Então a gente pode selecionar. Se você quer no nível 0, no nível 1, no nível 2, vai ficando mais difícil para você inspirar. Então, o Respiron, ele também é bastante usado no esporte, né? Pessoal que faz natação, balé, às vezes usa. Eu já vi bastante. Pra gente no canto... Eu uso principalmente para eles terem a noção do intercostal. Então, nesse momento da gente inspirar,
eles sentem muito mais a costela abrir. E eu acho que isso é muito interessante. E tem estudos também que mostram que aumenta um pouco a capacidade respiratória. Então, mas eu gosto muito, muito, muito dele, porque às vezes a pessoa não tem noção do que é o abrir a costela, que os professores de canto falam. Abre a costela e não deixa cair. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas ela é muito comum no nosso meio do canto. O abrir a Legal. costela, às vezes, é muito difícil para o aluno entender. E quando você faz o respirão, é automático. A costela vai abrir e o aluno começa a ter mais noção do seu próprio corpo. Então, isso é bem Legal. interessante. Bom, a Vera perguntou se esse aparelho é caro. Esse aqui, eu acho que ele deve custar uns R$ 30. Dependendo do lugar, você deve pegar por uns 25 também. Não é tanto Nossa. caro, não. Barato. Legal. E tem outros tipos de aparelhos? Tem. A gente tem... É que eu não tô com eles tão fácil aqui. Tem o shaker, que a gente também usa. Então, a gente pode usar... Peraí, posso pegar? Pode ir lá, tranquilo. Tá aqui na frente, rapidinho. Fica tranquilo. Opa, Nenê Belarmino, seja bem-vindo. Sempre tá aqui com a gente. Passou pelo canal também, Red Santos. Faça a pergunta, Red. Pode fazer, Nenê, também, tranquilo. Vitor, mandou bem aí na pergunta. Seu Cimar, pode mandar a pergunta também. Carla, fiquem à vontade, galera. Bom, aqui eu tenho um kitzinho de algumas coisas que podem ser usadas. Então, esse aqui é o shaker. Ele veio da fisioterapia. Então, para soltar as secreções. Só que a gente pode usar ele fonando também. Então, eu vou fazer primeiro sem som. Você consegue ouvir esse... Sim, sim. É uma bolinha que fica vibrando aqui dentro que ajuda a soltar as secreções. E aí, Legal. o que a gente conseguiu fazer no canto? Colocar nota. Tem gente que usa para aquecimento, eu já vi. Mas como ele é muito forte, eu não recomendo para aquecimento vocal. Eu recomendo ele mais para parte de condicionamento e aprimoramento. Que a gente pode melhorar o fechamento das pregas vocais com ele. Pode aproveitar para relaxar a faringe. Então, esse cara aqui tem alguns benefícios também. Então, tem os gadgets, mas tudo que a gente consegue fazer com eles, a gente faz sem eles também. Tá? Só que eles potencializam. Isso é a vantagem deles. Aí, a máscara é um exercício de trato semiocluído, que a gente chama trato vocal semiocluído. Você pode fazer... E fazer vários tipos de canto. Essa aqui, a máscara, eu já usei para aquecer e ela é bem boa. E aí, legal. o que eu uso com criança? Bexiga, bastante. Então, vocês veem aqui, eu tenho várias. Então, eu uso bastante bexiga para eles terem a consciência da respiração, né? Do apoio. A gente tem essas rolinhas assim, ó. Para articulação. Para a pessoa lembrar que precisa movimentar a boca, né? Às vezes fica muito fechadinho. E aí tem os tubos também, que são usados para trato vocal semiocluído. Tem de pirulito, tem o canudo convencional e tem o Laxvox, que é um canudo, não sei se vocês já viram, que usa dentro da água. Então, todos são recursos que a gente pode utilizar no treinamento vocal. Acho que é isso. Legal. Respondi? Respondeu. Aí, legal. Novidade, hein? Tem gente que não sabia disso, não. Deixa eu ver aqui. Qual o aparelho que é caro que ela perguntou? O do Respiron ou o Shaker? É a mesma? Foi o primeiro. Ah, tá. O Shaker deve ser um pouquinho mais carinho. Ele deve estar na faixa de 50, 60 reais. O Respiron, ele tem vários níveis também. Tem essa. Então, ele tem esse que é o clássico, que é para adultos. Tem o Kids, tem o de idosos. E tem os Athletics, né? Que é a linha mais dos caras que nadam e tal. Entendi. Legal. E aí vai variando o preço. Vai de 50, 30, 40. É. Não tem limite.
Na verdade, sim, o que vai mais ficar caro são as variações do shake. Tem o Power Breathe, que são todos incentivadores respiratórios. Esses aí Entendi. já são mais salgadinhos. E aí é muito focado para uso profissional. Só uso profissional, basicamente. Ah, tá. Ela Bom, perguntou onde comprar. então você pode comprar. Sabe aquelas lojas que vendem coisa de fisioterapia? Geralmente lá tem. No site da Ah, sim. NCS que produz, eles vendem, né? Mandam entregar. Acho que a Vocal Medical Express também vende Respiron, se você procurar eles no Instagram. Tem bastante lugar. Até na farmácia, sabia? Teve uma aluna minha que comprou online na farmácia o Respiron. O shaker não, mas o Legal. Respiron eu já vi na farmácia mesmo. Legal. Como encontrar um tom certo para cantar? Então, o tom certo para cantar, na verdade, isso é uma coisa muito importante da gente falar. Porque tem gente que acha que não pode mexer no tom. Tem que ser o tom original, e se não cantar no tom original, a pessoa já não canta bem, e não é para ela, e começa aquela coisa mais pessimista. Então, como é que a gente vê um tom para cantar? Quando eu vou escolher o tom para os meus alunos, eu analiso a nota mais grave daquela canção e a nota mais aguda daquela canção. E vejo se está dentro da tessitura da pessoa, se ela vai cantar confortavelmente. E aí eu vou fazendo o ajuste da tonalidade baseado nessa variação de notas que tem na música, a nota mais grave e a nota mais aguda, até a gente achar um tom que encaixe. Às vezes, só de ouvir você já vê que vai funcionar bem nesse tom, então vai no original. Mas se você já sentir que, puxa, esse agudo vai pegar, qual é a nota desse agudo? Ah, essa aqui. Tá muito agudo, então vou voltar um tom, vou voltar 2 tons. E aí você faz a conta e fecha o tom. Entendi. Olha, perguntou aqui de novo, Victor. Ainda no respirão, o canto você utiliza ele invertido para soprar. Esse foi o único jeito que eu não entendi. Eu já usei, mas eu não acho muito legal. Então, ele é para inspiração, certo? O para expiração seria aquele outro que eu mostrei para vocês, o shaker. Então, esse aqui a gente puxa o ar. O que as pessoas fizeram para não ter que comprar vários aparelhos? Viraram ele e puxa o ar. E sopra. E aí ela levanta também, ó. Mas eu já não acho legal porque você acaba fazendo muita força na expiração, que na realidade não é isso que a gente faz para cantar. Além do que, não sei se dá pra ver, mas ele embaça tudo e a baba entra toda dentro dele e fica muito difícil de limpar. Então, quando a gente usa só para puxar o ar, você tira a traqueia, lava isso daqui e aqui ele tá intacto, porque você só puxou. Se você assopra aqui dentro, aí é meio chatinho de limpar. Mas tem gente que usa dos dois jeitos, sim. Entendi. Respondi, Vitor? Victor, se der certo, dá um joinha aí. Entendeu aí? É que a função mesmo, a função seria você sentir essa contração abdominal na hora de soltar o ar. Entendi. Obrigado. Quais são os benefícios da música para criança? Tem um monte de benefício de música para criança. Eu adoro falar desse tema. Então, acho que um dos primeiros que eu sempre apresento é com relação à autoestima e autoconfiança. Então, quando a criança entra numa sala, enfim, para cantar ou para tocar algum instrumento, o professor nunca vai julgar. Então, a gente sempre está aberto para ouvir o que a criança tem para falar, o que aconteceu, enfim. A gente acaba sendo, né, uma via que eles têm ali para dar uma desabafada do dia a dia. E aí a gente cria essa relação de confiança, vai desenvolvendo a voz dessa criança e ela vai percebendo que ela vai melhorando ao longo do tempo. E essa relação vai dando mais autoconfiança para ela. Com o tempo, é engraçado que eles vão percebendo, no começo eles não aceitam errar, é muito assim,
Até comecei a dar aula pro meu primo agora e ele fica bravão quando ele erra. Mas com o passar do tempo, eles vão entendendo que, meu, errar faz parte, todo mundo erra. Lógico, Quando eu vou verdade. cantar com as minhas alunas fora, eu erro, eu dou risada e falo, tá vendo, gente? Eu erro e eu continuo e eu me divirto. É isso que tem que ser, né? Verdade. E isso vai trazendo essa coisa da autoconfiança e da autoestima. Porque eles já não vão se sentir tão mal, tão inferiores, porque não tá perfeito, sabe? Então, isso é um dos benefícios muito legais. Fora o desenvolvimento dos dois lados do cérebro, que também a música proporciona para as crianças, não só o canto, né? Desenvolvimento neurológico, então, foco, disciplina, atenção para fazer uma prova, ouvir melhor, porque você vai começar a prestar atenção, que nem uma professora estava falando ontem, a gente vai ouvir uma música, mas a gente não vai ouvir uma música e ficar brisando. A gente vai ouvir uma música prestando atenção nos instrumentos que a gente está ouvindo. Às vezes você escuta 4, 5 vezes, porque agora eu vou olhar a linha do baixo, agora eu vou olhar a linha da segunda voz, agora eu vou olhar a linha do outro instrumento. Então, essa coisa da gente conseguir focar em uma partinha da música também ajuda bastante as crianças a desenvolver o foco para o colégio, por exemplo, né? Comunicação. Então, no canto a gente usa muita variação de nota, né? Então, ajuda eles na entonação, por exemplo. Então, ele não vai ter uma fala monótona que fica assim o tempo todo mundo acha chato. Ele vai conseguir fazer as entonações, não é? Não é verdade? E aí volta pro grave. Então, vai conseguir se comunicar melhor, fazer uma leitura corporal por causa da questão interpretativa. Ele já vai conseguir se expressar melhor e captar em você o que você tá mostrando pra gente, no caso. E quando eles forem adultos também leva pra vida a parte de improvisação, de criatividade, né? Então, uma pessoa que consegue se portar e se comunicar e, né, se apresentar bem, né? Porque não vai ficar sem saber o que falar. Sempre vai ter alguma coisinha ali, né, que a criatividade vai ajudar a desenvolver. Controle do corpo, né? Que é uma das coisas também que você trabalha bastante e a gente acaba trabalhando também. É a coordenação motora. É muito engraçado. No começo, para eles, é difícil pensar em respirar e cantar e fazer algum tipo de movimento. Então, e eu faço isso de propósito. Às vezes eu ponho eles para cantar fazendo aviãozinho. A gente causa um desequilíbrio no corpo, porque aí eles param de focar na voz e acaba soltando a atenção que está em outro lugar. Então, aí imagina, você fazendo aviãozinho, todo desequilibrado, ainda inspirando e colocando a voz, cantando a nota certa. Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento da coordenação da criança e do adulto também, né? Legal. Ó, só para não passar batida aqui, a Vera perguntou de novo ontem aqui. Um saquinho de papel também funciona naquele tempo como instrumento? Como instrumento para aula de canto? É. Você soprar no saquinho, Vera? Fazer... Se você colocar som, provavelmente sim. Qualquer coisa que a gente usa que tampe alguma saída de ar, a gente chama de exercício de trato vocal semi-ocluído. Então, se eu ponho a minha mão na frente da minha boca... É um exercício de trato vocal semi-ocluído e eu tenho algumas consequências positivas e negativas também, né? Se a pessoa não souber executar corretamente, pode sim ter alguns prejuízos. Nos semi-ocluídos até é menor, porque a prega vocal não encosta totalmente. Mas todas essas coisas que eu mostrei pra vocês, gente, tem que ser com acompanhamento profissional de quem saiba o que tá fazendo, tá? Que nem na educação física, senão depois vocês vão ferrar aí as pernas e tudo mais. Então, tem que ter um acompanhamento de um profissional especializado. Tem outra pergunta. Deixa eu ver, acho que não tem mais nenhuma. Ela falou que era para exercícios. Se você estiver fonando, provavelmente você já está treinando canto. Então, se você pega e sopra... É um tipo de exercício, sim. Perguntaram aqui também, por que é importante um professor
ser especialista em voz infantil? Ah, essa é boa. Porque a criança não é um mini adulto. Então, até recentemente, eu fiz com uma amiga minha, Larissa Rosa, um curso ensinando canto para crianças. Porque muitas vezes as pessoas têm essa impressão que a criança é a gente pequenininho. Mas eles estão em formação. Então, a prega vocal não é igual, não tem todas as camadas. O formato do trato vocal é diferente. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, ela foi feita para respirar e para comer. Não é que nem a gente, ela não foi feita para falar quando ela é pequena. Ela nem consegue. Então, aqueles choros é a forma de comunicação do bebê, no caso. E aí eles vão crescendo, só que esse processo também não é da noite para o dia. Então, tem várias fases do desenvolvimento infantil que a gente tem que entender. Então, legal, ele nasceu, ele consegue comer e respirar ao mesmo tempo. Beleza, porque ele precisa disso para sobreviver. Aí vai mudando. Aí a laringe vai descendo, ele já não consegue comer e respirar ao mesmo tempo. Mas ele ainda não está completamente formado. E depois ele vai passar pela adolescência, que aí a gente tem aquela chuva de hormônios, um monte de coisa acontece no nosso corpo. Então, um professor de canto que vai trabalhar com criança, ele tem que ter noção de todas essas fases de crescimento que a criança passa, qual é a fase que aquela criança que você está atendendo está passando, quais são as características vocais esperadas. Então, por exemplo, você não pode esperar de uma criança uma voz de adulto. Ela vai falar diferente, ela vai cantar diferente. Tem faixa etária que não vai ter 2 registros, então ela só vai ter a voz mais parecida com a falada. Ela não vai ter essa vozinha aqui. E aí ela vai desenvolver isso daí depois. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Porque forçar é extremamente prejudicial, né? Que ela pode desenvolver alguma patologia desde pequena, e isso acontece. Geralmente criança tem facilidade até para desenvolver o nódulo, né? Que é o mais comum que a gente vê em criança. É tratável, mas é comportamental. Então, se ela não mudar o padrão de canto, provavelmente vai voltar. E o seu professor de canto tem que estar antenado em tudo isso, para poder levar essa criança e crescer com uma voz saudável, né? Porque tem consequência no adulto. Se uma criança é formada para cantar tensionando, enfim, eu já peguei adultos que tinham essa dificuldade porque na infância, no coro, fazia assim, assim, assado, se não fizesse, não prestava e tal, lá. Então, isso, a forma que você cresce vai refletir lá em você depois. Então, para a gente manter a qualidade vocal da criança intacta e não desmotivar, não criar trauma nem nada, tem que conhecer os processos de desenvolvimento infantil, sim. Entendi. Perguntar aqui também, qual é o melhor jeito de respirar? Então, isso, na verdade, é uma coisa que eu gosto de falar assim, não existe certo e errado. Tem várias formas de respirar e tem formas que funcionam para uma pessoa e tem formas que funcionam para outras. Então, tem estudos que já foram provados, né? Que eles pegaram 4 cantoras cantando o mesmo repertório, cada uma respirando de um jeito diferente e tinha um resultado vocal absurdamente parecido. Então, o que a gente tem que entender da respiração é o que pode otimizar mais o nosso ar, o que faz a gente ter mais ar e conseguir o tal do apoio. Então, eu apresento as várias formas de respiração, né? A que eu não recomendo é a clavicular, quando a gente só sobe aqui, né? Eu recomendo mais a intercostal, então eu peço para a pessoa se apertar as costelinhas, né? De cada lado, fazer um alongamento para acordar a musculatura aqui do intercostal. E inspirar empurrando os dedinhos. Então, quando ela empurra os dedinhos, o movimento da costela que ela vai perceber é assim. Meio para cima, né? Que ela faz assim, tac, 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 tac. Pro canto, o que eles recomendam pra gente fazer o apoio? Você ter esse movimento de abertura das costelas, que é quando o diafragma contrai. E aí, a gente solta o ar contraindo o abdômen, subindo o diafragma aos pouquinhos, mas a costela não cair. Os músculos conseguirem manter ali tudo aberto. Então, nada mais não sei se vai ficar muito difícil, que usar
os músculos da inspiração na expiração. Isso seria o apoio. Mas uma Legal. coisa que as pessoas falam, não sei respirar com o diafragma. Gente, todo mundo respira com o diafragma. O diafragma não é um músculo que você vai pensar voluntariamente e vai falar, mexe agora. Você tem soluço, você não controla o seu soluço, né? Então Verdade. são coisas que ele causa. E tem esse tabu, assim. Eu não sei usar meu diafragma. Você tá usando o tempo todo, você tá respirando, ele tá mexendo. Falou? Verdade. Vamos lá aqui. Qualquer um pode cantar em qualquer idade. Qualquer um pode cantar em qualquer idade. Se você fala, você canta. Geralmente a frase que eu uso é essa daqui. Por que que eu falo isso? Se o seu aparelho está funcionando para fala, por que que você não cantaria? O resto a gente consegue treinar. Como eu acho que eu já falei na outra vez, a minoria das pessoas tem algum tipo de problema relacionado ao PAC, né? Que aí tem um pouquinho mais de dificuldade para afinação. Mas com o desenvolvimento auditivo, o desenvolvimento da percepção musical, que a gente também trabalha durante a aula de canto, a pessoa consegue melhorar ritmo, melhorar afinação. Então, independente da idade, qualquer idade pode começar a cantar. Eu tenho aluna desde 6 anos até 82 anos. Então, e os velhinhos são muito fofinhos, os meus idosos, que eu chamo de jovens há mais tempo. Eles têm muita experiência e a voz do idoso também é uma outra coisa que a gente tem que entender as características. Então vai ter mais soporosidade, isso é normal, não é que seja um problema que tem que ser encaminhado. Por causa do envelhecimento Verdade. mesmo das estruturas, né? Tudo vai ficando Sim, mais sim. flácido. Então, o nosso processo de desenvolvimento da voz, desde bebezinho até os idosos, tem que ser entendido pelo professor de canto para abordar essas idades especificamente. Verdade. O canto ajuda a envelhecer melhor? Difícil essa. Olha, vocalmente sim. Geralmente os cantores que... a gente tem duas coisas, né? Uma que chama presbifonia e a presbilaringe. Uma não está atrelada à outra, porque você pode ter o envelhecimento das estruturas da laringe, que seria a presbilaringe, e não ter o envelhecimento do som, que é o caso de muitos cantores que você vê, tipo, cantaram a vida inteira, chega, eu acho que eu até postei no meu Instagram outro dia, uma senhorinha de 99 anos cantando super. Então, não necessariamente você tem o envelhecimento das características vocais junto com o envelhecimento das estruturas. Então, eu diria que sim. O cantar ajuda você a envelhecer com uma qualidade vocal melhor, uma qualidade respiratória, porque a gente faz bastante treino de respiração. Então, tem vários benefícios, sim, atrelados no canto para a terceira idade. É só você ver agora no domingo, né? O The Voice Mais, né? Ver É, quantas pessoas vão lá cantar bem pra caramba, 90, 87 e versos meu, ainda. e às vezes você fecha o olho e você não escuta, você acha que a pessoa é muito mais nova, né? Quando você É, abre o olho e vê, tipo, não envelheceu a voz. Assim, você vai reparar, quando ela era novinha, ela cantava em tal tom, agora ele abaixou o tom. Mano, mas olha a voz da pessoa, sabe? Tipo, tá verdade. perfeita pra essa idade. Que aí fica, não, mas aí ele abaixou o tom. Tipo, dane-se que ele abaixou o tom, a qualidade da voz tá impecável. Então, só por isso, 1000 palmas pra. Eu quero chegar assim também na minha velhice. Você pode ver no finalzinho lá que eles estavam cantando lá, o Daniel, é bem mais velho que todos ali, ele cantando no mesmo tom, né? Então, dá pra perceber que abaixou um pouquinho, né? Porque ele gritava e tudo, mas né, vê que ele é suave a voz dele, né? Perto dos outros. Sim, sim. O que que atrapalha muito nos cantores famosos? Droga e bebida. Tipo, geralmente quando tem muita alteração vocal no futuro é porque a pessoa não se cuidou. As questões de saúde vocal, ela não fazia exercício, não se cuidava. A questão do álcool e da droga, especificamente, são os que mais detonam. Se você vê a Verdade. Miley Cyrus, por exemplo, se bem que não detonou, né? A voz dela tá absurdamente grave agora. Porque ela começou a fumar desde cedo, desde 12, 13 anos, eu vi. E aí ela desenvolveu uma doença que, na verdade, é
para fumantes. Fumantes têm o edema de Heineken, e ela acabou desenvolvendo essa doença. Com 20 e poucos anos, ela já teve que operar. E a voz dela vai ficar grave para sempre, não tem volta. Então, não é que a voz dela era grave, a voz dela se tornou grave por causa de uma série de abusos e de consequência de coisas que ela fez por anos, né? Porque você fumar um ano não é a mesma coisa que você fumar desde que você tinha 12 anos. Nossa, tá coisa. É. Aí. Bom, a outra pergunta aqui. Aula online funciona mesmo? Funciona mesmo! Essa pergunta eu recebo muito, porque tem gente que não acredita que a aula online funciona. E quando a gente entrou na pandemia, até tinha muitos professores com receio, né? De, putz, e agora? Como é que vai funcionar? Não vou trabalhar e tal. E aí a gente teve que se adaptar, como todo mundo. O que é diferente na aula online da aula presencial? A gente não toca e o aluno canta ao mesmo tempo. Então, eu vou tocar primeiro, depois ele canta. Ou então, se é uma pessoa iniciante, eu mando o exercício para eles, para tocar na casa dele, para ele poder seguir as notas juntinho com o piano, por causa de um delay. Então, eu não consigo cantar junto, então às vezes eu quero fazer uma segunda voz, alguma coisa, isso já não dá para fazer no online. Mas o online possibilitou eu pegar alunos dos Estados Unidos, de Portugal. Então, teve muita vantagem, né, nessa pandemia, né? Nessa reestruturação para o online. E a gente tem resultados incríveis, tanto no presencial quanto no online. Não é porque é online que você aprende menos. O que vai garantir que você aprende ou não é o quanto você estuda em casa e é determinado para atingir aquele objetivo. Porque a gente só não faz milagre. Então, eu vou te passar o caminho, eu vou te passar os exercícios. E isso vai garantir que você vai render mais ou menos. Então, às vezes, nem no online eu tive casos da pessoa render até mais. Porque a gente se estruturou usando o Google Classroom. E aí a pessoa começou a estudar mais, o que ela não fazia no presencial. E a voz deu um boom, assim. Então, é muito mais da dedicação do que do formato da aula em si, eu acredito. Legal, verdade. Bom, por aqui acho que já as antigas já foram, as novas também. Finalizamos, então. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitem. Vem aqui no ao vivão aqui, tem mais alguma? Acho que não. O que você aponta como seu ponto forte como professora e seu ponto fraco? Acho que meu ponto forte como professora é que eu nunca vou assumir uma responsabilidade que eu não sei, na verdade. Eu nunca vou assumir um problema, um compromisso que eu não estudei e eu não fui atrás, sabe? Eu tenho muita garra e eu tenho muito cuidado com as pessoas. Porque como a voz delas é única e a gente não tem transplante de laringe, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a gente não consegue, né? Ela vai trocar e vai ficar tudo bem. Não. Então, uma das coisas que eu acho que o meu ponto forte é essa consciência de que cada pessoa é única e que eu tenho que tomar muito cuidado com aquele instrumento para não ter nenhum prejuízo e tirar o melhor daquela pessoa. Então, acho que essa é o meu ponto forte. O meu ponto fraco, sou muito chata, cara. Eu sou muito chata, eu cobro muito. Às vezes eu confesso que eu ponho muita pressão, assim, de querer ver o resultado. E aí, para eu querer ver o resultado, a pessoa tem que fazer as coisas. E aí a pessoa não tá fazendo. E aí, isso é uma característica ruim minha, porque não é todo mundo que vai querer ter a quantidade de estudo que eu tenho, fazer os exercícios da mesma forma que eu. Então, isso no começo para mim foi muito difícil, porque eu queria que as pessoas, né, estudassem como eu. E cada um é um.
Então isso eu comecei a aprender, mas às vezes eu acho que eu pego muito pesado no pra casa. E aí, já fez? Ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Tipo, às vezes eu mandava uma listona no WhatsApp e isso acaba desmotivando a pessoa, né? Então aí eu É. parei de mandar a listona. Eu só mando a listona pra quem quer. Tipo, Cadu, meu primo, eu mando a listona porque também ele é meu primo e tem que fazer. A família tem que sofrer, né? É, mas se quer ter resultado, tem que fazer. É isso que eu falo pra eles. Quer ter resultado, então vamos treinar, vamos fazer. Aí, mas dos outros eu não posso cobrar a mesma dedicação que eu teria. Isso é uma coisa que eu já melhorei bastante, mas eu ainda tenho que melhorar. Tá certo. Ó, tivemos agora mais uma. Você pode passar algum exercício? Tem algum exercício para esquecer a voz? A gente passou. Eu passei mais a vibração. Então, do aquecimento vocal, a gente tem que começar no grave, ir pro agudo, voltar pro grave. Então, eu passei algumas vibrações. Você tem 3 tipos de vibração que você pode fazer, né? Lábio, língua e as duas juntas. As duas juntas é mais legal, só que muita gente tem dificuldade, porque ela solta toda a língua. Então, se você tiver alguma tensão de língua, você já não vai conseguir fazer esse. Então, eu vou fazer agora Vou fazer os 3. Então, lábio. Língua. Lábio e língua. É feio, é feio. Gente, tem exercício de canto que é muito vergonhoso. Mas é assim que é a vida. Eu falo isso para as minhas alunas, ó. Né? Vai passar vergonha, deixa a vergonha lá fora e aí a gente entra no estúdio. Verdade. Então, como a gente faria esse movimento de aquecer? Vai. Um aquecimento básico. Primeiro, você fica numa nota só. Então, você fica... Acabou de acordar, né? Por exemplo. E aí tem que cantar na missa, né? Essa é a minha vida. Acordei super cedo. Minha avó tá super grávida e tem que cantar na missa. Aí eu começo. Faço esse, que é uma nota só. Aí depois eu vario em 2 notas. Não assim rapidinho, tá? Você fica um tempinho em cada um. Depois eu faço uma moto acelerando pro agudo devagarzinho. Porque eu acabei de acordar, ainda tô meio relax. Aí... Então você faz tipo uns soquinhos, uns soquinhos, uns soquinhos, uns soquinhos. Depois você entra no glissando. Se você não aguentar subir e descer, você sobe, para, respira e desce. Então, esses 3 já dá para dar uma acordada boa, assim. Aí tem vários outros que você pode fazer. Você pode fazer o boca que usa. Se você quer pegar seus graves, né? Então, uá, uá. Então aí eu tô olhando pro meu lado dos graves, o lado dos agudos. Eu sempre tenho um gatilhozinho, vai? Porque fica fácil de vocês pegarem. Então você vai uhul, 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 uhul. E aí você pode fazer uma escala disso. Uhul, uhul. Então aí você também dá uma olhadinha nos seus agudos. Mas o aquecimento vocal vai uns 10, 15 minutinhos antes de cantar. Se você já passar de 20 minutos, aí você já tá num treino de condicionamento vocal, tá bom? Bom. Você tá dentro do estúdio seu novo aí, né? Você pode dar uma... Deixar a gente ver um pouquinho pra gente finalizar a entrevista? Sim, deixa eu tirar vocês daqui. Então... Deixa eu entrar com vocês Legal. pela entrada, né? Legal. Acender a luz. Então, sejam bem-vindos. Tá legal isso aí. Aí aqui eu ainda vou pôr uns quadros, o álcool gel, né? Legal. Que nas situações atuais. Sim, sim. Aí aqui tem a portinha, quem ficar de fora consegue já ver o filho lá dentro.
E eu, pelo espelho, consigo ver quem tá aqui fora. Então, para dar aula online, eu fico nesse cantinho aqui. Muitas garrafas de água. Você vai ver, tem garrafa de água tipo, em todo lugar. Aí, violão. E aqui é um palquinho, ó. Que é onde eu tava. Então, aqui é um palquinho. Que a pessoa fica sentadinha. Eu tava usando esse estante e tem um espelho. Aqui atrás. Aí, meu plano é pôr uma TVzinha aqui, pro pessoal acompanhar a letra. Pô, legal pra caramba, hein? Mas é... Legal. Isso aí. Aqui vai ter umas plantinhas. Pô, da hora, hein, mano. Isso aí, galera. Essa foi a nossa entrevista com a Camila. Camila, deixa só uma mensagem pra gente. Já que você mora em São Paulo, eu tô em Santos, não dá pra fazer aquela prática, né? Então, qualquer dia a gente pode combinar e eu subir aí pra ver esse estúdio aí, de fazer um ao vivão aí depois. Opa, mas, claro. Por enquanto, deixa uma mensagem pra gente lá no canal do YouTube, a galera que vai ver a entrevista lá. Que mensagem você quer deixar pra galera aí? Acho que a mensagem que eu quero deixar é: não tente ser a cópia de alguém. Procure a sua própria voz. Porque muitas vezes a gente fica em busca de um padrão de beleza que não existe. Então eu acho que vocês, em primeiro lugar, têm que se respeitar e encontrar a sua própria voz, a sua própria forma de expressão com muita saúde. Então esse é o meu recado para vocês. Tá bom. Bom, Camila, depois a gente combina aí. Quando der, fala pra mim, a gente sobe no final de semana aí pra conhecer o Pupo Estúdio, fazer um ao vivo, ver como... Se tiver algum aluno que quiser aparecer, pra gente fazer um feedback como essa aula. Senão a gente faz um teatro aí, simula alguém que pode ficar aí pra fazer a demonstração, tá bom? Isso aí. Das suas aulas. E é isso aí, a gente vai se falando, tá bom? Muito Beleza, obrigado pela segunda vez. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tá bom. E a gente vai se falando aí, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência aí, galera, pelas perguntas que deixaram. Essa foi só a nossa segunda entrevista com a Camila Oca. E acompanha aí a nossa programação durante a semana. Valeu, Camila. E me segue Deus te abençoe. Hein? Segue lá Pode que deixar. tem muita dica de canto. Valeu. Boa noite, Beijão, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.